Olá, meninos! Então, meninos, nós estávamos corrigindo a prova da UFTM, a prova de História do segundo vestibular de 2011, né, vestibular inverno 2011. Tínhamos parado na questão número 36 e agora vamos retomar aqui a partir da questão 37. Né? Então, vamos à luta. Leia os dois excertos. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade, a procura da felicidade. Vida, liberdade, procura da felicidade. Olha aqui os princípios iluministas escancarados no texto. Olha aqui, verdades evidentes, que todos os homens são iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis. Então, olha, gente, não tem como estar mais claro que se trata aqui de princípios iluministas. Que a fim de assegurar estes direitos, governos são instituídos entre os homens. Para que serve um governo? Para garantir esses direitos iluministas que são inalienáveis. Derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, manter esses princípios iluministas, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la. Quer dizer, então, se o governo não serve ao povo, deve ser abolido. Isso a gente chama de direito de resistir à opressão, direito à rebelião, e instituir novo governo baseando-se em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Então, aqui é um trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos, um documento né, a Declaração de Independência, algo rigorosamente iluminista. Tá? Não vamos esquecer que é a base ideológica do processo de independência dos Estados Unidos. Vamos ao segundo texto. A Assembleia Nacional reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os direitos seguintes do homem e do cidadão. Os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. As distinções sociais não podem ser fundadas senão sobre a utilidade comum. Olha a similaridade de um e o outro. Os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Consideramos todos os homens são criados iguais, tá? Direito à liberdade, à procura da felicidade, direito à vida. Então vejam que são os dois textos claramente iluministas. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, né, a segurança e a resistência à opressão. Mais uma vez estamos falando do direito de resistir à opressão, de direitos que são naturais e imprescindíveis ao homem. Liberdade, propriedade. Lembrar, meninos, que o movimento iluminista é um movimento burguês, não é um movimento socialista. Né? É um movimento que dá a essa classe social o domínio em países onde essas revoluções burguesas irão ocorrer. Portanto, é óbvio que o direito à propriedade privada é visto como sagrado. O princípio fundamental de toda autonomia reside essencialmente na nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Meninos, o princípio fundamental de toda autonomia reside essencialmente na nação que é formada pela união do povo. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane. Quer dizer, pega uma monarquia absolutista, pega uma ditadura como a do Gaddafi na Líbia, a ditadura na Síria, a ditadura na China. São indivíduos, são corporações. O Partido Comunista Chinês é uma corporação cuja autoridade não emana expressamente da nação, da vontade geral das pessoas. Então são governos, pelos princípios iluministas, rigorosamente injustos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1789, beleza, é a Declaração dos Direitos do Homem, que é um dos marcos do processo de Revolução Francesa. Está aí, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa. Então, a partir dos excertos, é correto concluir que
ambos, né, meninos, não lendo ainda, né, mas ambos são documentos de princípio iluminista, marcando a transição do período do absolutismo para a era contemporânea, para o momento em que a burguesia vai assumir o poder. Então, a partir dos excertos, é correto concluir que ambos reconhecem um conjunto de direitos comuns a todos os seres humanos e fazem referência à participação dos cidadãos na vida política. Perfeito! Os dois textos têm o mesmo fundamento que é o iluminismo, a defesa da liberdade, da igualdade, a questão do direito de resistência à opressão e, fundamentalmente, né, a questão da propriedade privada. Portanto, é a nossa alternativa A. Vamos dar uma olhadinha nas demais? Os trechos se contradizem? Não, os trechos são rigorosamente similares, não há contradição entre eles, uma vez que apresentam concepções diferentes em relação à forma de governo. Está errado, os dois têm base iluminista. Os ideais apresentados nos trechos não chegam aos séculos 20 e 21. Chegam sim. Os ideais apresentados nos dois trechos são os princípios essenciais, fundamentais das sociedades capitalistas do mundo ocidental contemporâneo. É rigorosamente a base das nossas sociedades contemporâneas. São eles a base. Por quê? Falam de direitos inalienáveis, como a igualdade, a liberdade, aquilo tudo que nós estamos acostumados a ver, e também a questão do direito à propriedade privada, porque somos sociedades capitalistas. O direito à rebelião popular não é reconhecido. Nossa, quem marcar essa realmente não leu os textos, porque os dois falam o tempo todo do direito que o cidadão tem de se rebelar contra um governo que não o representa. Perfeito. As ideias defendidas pelos norte-americanos propõem uma democracia mais ampla que a francesa, ainda marcada pelo absolutismo. De jeito nenhum. O que a gente viu aqui, né, falando alguma coisa a respeito de a monarquia absolutista, defendendo a monarquia absolutista? Muito pelo contrário, né, meninos? Revolução Francesa destrói o absolutismo na França. Então, não tem nada a ver com o que esse texto está dizendo. Eles são muito similares, tá? Portanto, a nossa alternativa A. Vamos à questão 38. Em 1884, teve início a Conferência de Berlim, que objetivava resolver disputas entre países europeus pelo controle do continente africano. Dentre as consequências das decisões tomadas, pode-se citar, meninos, Conferência de Berlim, Conferência de Berlim. O que é isso aqui? Gente, no final do século XIX, a Europa estava à beira da Primeira Guerra Mundial. Aqui já se vive o clima que antecede a Primeira Guerra Mundial. Há uma tensão terrível entre os países europeus, com destaque aí para a rivalidade entre França e Alemanha, mas também tem Rússia, Inglaterra, Itália, Áustria, mas as coisas não estão legais lá na Europa. E aí, meninos, o que nós podemos concluir? Sim, e o que foi a conferência? Uma tentativa de pôr ordem na ocupação de colônias, principalmente no continente africano. A questão é, a Itália e a Alemanha se unificaram muito tardiamente, em 1870. A corrida colonialista entre as potências europeias, em cima, a partilha afroasiática, já vinha ocorrendo há pelo menos 30 anos. Então a França e a Inglaterra já haviam dividido entre si as melhores partes dos territórios coloniais. A Itália e a Alemanha chegam muito atrasados. É aquele cara que chega na festa e o que é que ele encontra? A borda de glacê no fundo da forma e os papeizinhos dos brigadeiros, o chocolate granulado, né, em cima da mesa. Não tem mais coisas interessantes. A Itália, o que a Itália conquistou? A Líbia, a Somália e mais tarde a Etiópia. Que isso? Que colônias maravilhosas! Líbia, Somália e Etiópia. A Alemanha conquistou alguma coisinha a mais, porém nada muito significativo. Então, Itália e Alemanha, principalmente a Alemanha, estão pressionando os demais países europeus para renegociar a divisão das colônias na Ásia, na África, na Oceania. Né? O que será que vai virar disso? Né? Pode saber que coisa boa não é. Então, dentre as consequências das decisões tomadas, pode-se citar a preocupação com o nível de consumo das populações do continente africano que deveriam ser capazes de comprar produtos europeus. Olha, meninos, quando se fala da relação entre
uma metrópole e sua colônia, seja no colonialismo tradicional, seja no neocolonialismo, olha gente, é sempre coisa ruim. A alternativa que vai ser a alternativa certa aqui é aquela que só fala de coisas ruins. Por quê? As metrópoles só querem sangrar suas colônias, não tem nenhum interesse popular, não tem nenhum interesse democrático, filantrópico nessa relação. É uma mera relação de exploração. Só tem consequências negativas para as populações conquistadas. Preocupação com o nível de consumo das populações africanas, meu Deus do céu, nem naquela época, nem hoje, né, meninos? A imposição de fronteiras sem levar em conta etnias, culturas e tradições que apartaram grupos coerentes e mesclaram povos distintos. Genial, é rigorosamente a nossa alternativa certa. O que é que os europeus fizeram na Conferência de Berlim? Abriram um mapão da Europa, da África em cima da mesa, pegaram lápis e réguas e riscaram as fronteiras entre si. Qual o princípio que eles adotam? As divisões só interessam a nós. Os povos daquelas regiões não são nem sequer gente. No final do século XIX, prevalece qual tipo de raciocínio sobre essa questão ética? Darwinismo social, preconceito racial monstro. Então, para os europeus, aquela população africana nem é gente. Então, o que eles fazem? Eles riscam as fronteiras no mapa, levando em conta o quê? Questão das riquezas das regiões, questão da porcentagem que cada um vai receber. Não estão nem aí em dividirem povos que têm unidade cultural e juntarem povos que se odeiam. É exatamente isso que vai levar às guerras infindáveis que se abatem sobre o continente africano até os dias de hoje. Veja a questão em Ruanda, que há poucos anos, uma guerra civil horrenda, porque você tem dois grupos étnicos que foram forçados a conviver dentro de um mesmo território pela potência dominante. Tem como terminar bem? Claro que não. O desenvolvimento de vacinas e o estudo de doenças típicas da região com o objetivo de proteger a saúde dos exploradores europeus. Olha, essa parte aqui tem até alguma razão de ser, né? Proteger a saúde do explorador europeu. Mas olha, meninos, nem isso se fez. Vacina, estudo de doenças típicas, o que a gente observa hoje? Qual que é a situação hoje em relação à pesquisa sobre a questão da malária, a questão da doença de Chagas, a questão da xistose, da esquistossomose, da barriga d'água? São doenças abandonadas, porque é doença de pobre. Pobre não tem dinheiro para comprar remédio dos grandes laboratórios. O investimento nisso é zero. Ninguém está preocupado em desenvolver medicamento para doença que atinge país rico, porque lá as pessoas têm dinheiro para comprar. Quem está preocupado com a situação daquele infeliz que tem malária no centro da África, no centro da América do Sul? Nada. Doença tropical, esse pessoal, os grandes laboratórios estão se lixando. Então, nem naquela época, nem hoje. Vamos lá. A restituição do poder dos chefes políticos locais, desde que concordassem em fornecer matérias-primas que os europeus necessitavam. Nem isso. Os chefes tribais locais foram eliminados, perderam completamente seu poder. Quem manda agora são os europeus. Não há negociação com esse pessoal. Tem bala neles. Tá? Então, restituição do poder aos chefes políticos locais, isso é tolice. O declínio do poder britânico e francês e a ascensão da Alemanha e da Itália, países que conseguiram impor suas demandas na conferência. Falso. A Alemanha e a Itália não conseguiram forçar nenhuma grande mudança. A Inglaterra e a França continuam sendo os reis da cocada preta. Quer dizer, a rivalidade, as tensões causadas pela corrida imperialista vão continuar sendo motivo de atrito e lá na frente causa da Primeira Guerra Mundial. Então está aqui a nossa alternativa B. Em se tratando de imperialismo, de colonialismo, gente, é procurar sempre a alternativa que só fala da tristeza dos colonizados. Tá? Se falar que o colonizado recebeu algum benefício, pode saber que está errado. Vamos lá, questão 39, agora uma de história do Brasil. Né? Os tupinambás, no entender dos lusos, usavam de bestialidades muito estranhas,
pedras ou ossos nos beiços, por exemplo, né? Está parecendo o piercing de hoje, vivendo como alimárias montesas, ou seja, como animais. O fato deles não possuírem nem fé, nem lei, nem rei, transformou-se aos poucos em justificativa para desprezá-los. Pior ainda, o canibalismo, registrado primeiramente por Américo Vespúcio, fez de muitos grupos tribais o símbolo por excelência da barbárie. Olha aí, o texto é Mary Del Priore. Mary Del Priore foi minha professora lá na USP, né, quando eu fiz faculdade. Infere-se do texto. De novo, nós estamos falando de uma questão que tem que ser entendida, analisada a partir do texto, meninos. Ele não está te pedindo para inventar nada, ele está te pedindo para tirar informação do texto. Isso é ótimo para você que às vezes não está exatamente sabendo sobre o assunto, mas perfeito, não é necessário um conhecimento significativo, porque o texto é que vai ajudar a gente. Então, raciocina em cima do texto, analisa o texto. Vamos lá? Ao aportarem na América, os europeus encontraram outras sociedades e culturas já citadas na Bíblia, mas consideradas distintas. Meu Deus do céu, o que é que o texto fala a respeito de populações já citadas na Bíblia, consideradas distintas? Negócio de... E aí, tem a Atlântida aqui no texto, tem algum grupo aí, alguma das 10 tribos perdidas de Israel? Não tem nada no texto falando a respeito desse assunto. Portanto, está errada. Os europeus chegaram aqui e encontraram populações diferentes deles, que eles estranharam muito, que eles desprezaram. Não tem nada a ver com Bíblia, né, meninos? A catequese pretendia cristianizar os tupinambás por intermédio da correspondência entre deuses indígenas e santos católicos. Essa correspondência de deuses locais com santos católicos a gente chama de sincretismo religioso, algo muito comum entre os africanos, lá na Bahia, né, meninos? O candomblé, aquela coisa, sincretismo religioso, fusão de elementos de religiões diferentes. Está errado. A catequese pretendia destruir a cultura local, a religião local e impor rigorosamente a religião católica trazida da Europa, que se dane a cultura desses povos e seus deuses tradicionais, vão ser execrados, tá certo? Então não tem nada disso de aceitar a fusão de elementos de religião diferente, de jeito nenhum. Os europeus, guiados pelos preceitos renascentistas, encararam os indígenas como crianças que mereciam apoio, proteção e educação. O texto está falando que eles desprezam, que eles esmagam, que eles aniquilam, que eles consideram o índio um lixo. Pois é, então tá, preceito renascentista encarando o índio como criança que merecia apoio, proteção e educação, merecia, na visão do português, o índio merecia paulada. São animais, merecem o quê? Canga no pescoço para puxar carroça, tem mais que ser escravizados, que não são nem gente. A igreja até adota a postura de que tem alma, que são pessoas que merecem proteção, mas para a maioria esmagadora dos portugueses, essas pessoas, como os africanos lá no século XIX, essas pessoas aqui são lixo, não merecem nenhum tipo de respeito. Os indígenas encontrados pelos portugueses não despertaram atenção e curiosidade, pois não possuíam reservas de ouro e prata. Olha, no momento da chegada, realmente, os portugueses não vão encontrar ouro e prata, mas curiosidade em relação ao índio tem sim, está aqui, olha. Usavam pedras nos beiços, olha que coisas muito estranhas. Então, não deixa de despertar curiosidade. Desprezo, uma curiosidade que não tem nada a ver com respeito. Né? Eles acham aquilo curioso. Eles dão um tiro no índio, o índio cai duro, eles ficam olhando o cadáver com muita curiosidade. Essa é a relação do português com o índio. Por encarar o outro a partir de seus próprios valores, o olhar europeu só foi capaz de julgar os índios a partir da diferença e da falta. Exatamente, eu só consigo entender o outro a partir da diferença em relação a mim. Como ele é diferente, ele não presta. Como ele não tem a minha cultura, ele não presta. É o que o texto está nos dizendo. Não há qualquer preocupação em entender o índio como um ser humano diferente. Como a cultura dele não é a minha, ele é um animal. Pau nele. Portanto, meninos, a alternativa E é a resposta correta dessa questão 39. E nós ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós encerramos
essa prova. Um gigantesco abraço do Jefão para vocês.